E na quinta posição, abrindo a lista, temos o Homem de Ferro, um dos heróis mais populares aí dos últimos tempos e talvez o herói favorito de muita gente. Bom, ele tá tão para trás assim da primeira posição por ser um sucesso muito recente, né? Claro que ele sempre teve aí na primeira prateleira da Marvel, só que nunca teve um sucesso tão astronômico quanto na era aí pós 2008 com o Robert Downey Jr. aí, né, fazendo o papel dele no CM, que realmente mudou para sempre a história desse personagem que anteriormente não era esse, um dos 10 heróis mais populares de todos os tempos. Atualmente, com o trabalho que a Marvel fez, é mais fácil uma criança conhecer o Homem de Ferro, Capitão América, Doutor Estranho, que eram sim populares, mas nem perto, por exemplo, de um Superman, que era o herói mais famoso aí por décadas consecutivas e que, graças ao trabalho que a Marvel fez, está atrás atualmente de personagens como esses. Bom, a história dele começou em 1963 com Stan Lee e o Don Heck, lá na 39ª edição de Tales of Suspense, onde o Tony Stark, já como um inventor de armas, vai até o Vietnã, que tá falando lá o grande conflito lá da Guerra Fria, para trazer alguns equipamentos que ele tinha desenvolvido para o exército americano e acabou sofrendo um acidente com explosivos e foi sequestrado pelos vietnamitas. Enquanto ele estava preso lá, alguns estilhaços estavam muito próximos do seu coração, assim como a gente vê nos cinemas, e ele precisaria criar aquele traje mecânico para manter, né, esses fragmentos longe do seu coração e também criar uma arma que permitisse ele fugir de lá. Com a ajuda de outros cientistas que estavam presos ali, ele consegue criar esse traje e o cara acaba morrendo na fuga, só que ele consegue desenvolver a primeira armadura ali bem primitiva do Homem de Ferro, derrotar esses guardas e manter esses fragmentos longe do seu coração. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele desenvolve uma nova armadura, ainda bastante robusta, bem diferente do que a gente vê nos cinemas, né? Mas já com as cores padrão vermelho e dourado, né? Logo no ano seguinte, ele já iria ser um membro fundador dos Vingadores na batalha contra o Loki. E esse grupo é bastante diferente, né? A gente não tinha Viúva Negra, Gavião Arqueiro e muito menos o Capitão América, que foi aparecer só lá para a sétima edição de Vingadores, né? O primeiro grupo que iniciou essa aventura foi o Thor, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga, a Vespa e o Hulk. Ele meio de penetra porque ele meio que é um dos vilões, entre aspas, dessa primeira história. Então, o Homem de Ferro ele sempre esteve envolvido ali entre os principais arcos da Marvel, só que por não ter um grande arco nos quadrinhos ou alguma versão para cinema, para TV, como por exemplo Batman, Superman, Homem-Aranha já tinham tido, ele nunca foi elevado a esse patamar assim de estrela dos quadrinhos da Marvel. Ele já participou de grandes arcos, como por exemplo Guerra Civil, onde ele rivaliza lá em força e em ideias com o próprio Capitão América. Na saga Infinito contra o Thanos ele é bem importante também. Temos o arco dele com o alcoolismo também, que foi meramente trazido lá no Homem de Ferro 2, que é um momento bem difícil da carreira do Tony Stark. Tem o Homem de Ferro Superior também, que é quando meio que os papéis de heróis e vilões se invertem e os heróis se tornam vilões, daí ele começa a vender um tipo de droga lá que deixa é, todo mundo melhor, entre aspas, e depois começa a cobrar um valor astronômico por essa droga para fazer com que as pessoas já viciadas façam de tudo para conseguir obter isso de novo. E ele usa meio que um traje simbionte ali, é bem bizarro. Então ele tem bons arcos, só que ele foi chegar ao seu ápice realmente com o Robert Downey Jr. nos cinemas, né? Onde a gente tem uma versão até que bastante fiel ali aos quadrinhos em alguns pontos e adapta muita coisa, né? A gente vê a origem dele ser repaginada, né? Da guerra do Vietnã para a guerra do Afeganistão ali. A gente vê, por exemplo, em Homem de Ferro 3, o Mandarim, que é um vilão incrível dele nos quadrinhos e que é péssimo nos cinemas, mas que eles tentaram trazer. Tem o Aldrich Killian lá, que é o cara que usa lá o Extremis, que é um baita de um arco também nos quadrinhos do Homem de Ferro. E lá ele realmente ele rouba a cena, ele é o principal Vingador e é o cara que tem a cena mais marcante de todo esse universo Marvel, que é quando ele estala os dedos para derrotar o Thanos e a Ordem Negra e enfim
restaurar, né, todo o equilíbrio do universo. Então, sem dúvida, né, pelo seu histórico recente, ele é um personagem que merecia estar entre os cinco, talvez até um pouco mais acima. E sempre foi um personagem relevante para Marvel, só que nunca para chegar tão próximo de ser o maior herói de todos os tempos, sem dúvida alguma, né? No passado a gente pode dizer Hulk, Wolverine, Homem-Aranha sempre sendo o destaque da Marvel, só que não o Homem de Ferro. Ele foi um trabalho muito bem feito dos diretores da Marvel aí para trazer esses personagens que não eram tão aclamados para serem ali os favoritos do grande público. Bom, e na quarta posição temos a Mulher Maravilha, a maior super-heroína da história dos quadrinhos, criada em 1941 pelo psicólogo William Moulton Marston, esse nome bizonho aí, com o auxílio de mais alguns escritores e das suas duas esposas, já que era um cara bem diferenciado aí. A Diana, o verdadeiro nome da Mulher Maravilha, é filha da rainha Hipólita, né, a rainha das Amazonas, criadas pela deusa Afrodite, né, deusa grega, que criou essas super mulheres para meio que trazer paz para o mundo dos homens que viviam em conflito. Elas confrontam o Hércules, né, meio que o maior semideus ali, o mais poderoso, e conseguem derrotar ele. Com isso, elas ganham a Ilha Paraíso lá, para elas viverem isoladas ali em paz. E a Hipólita forja a Diana a partir do barro e pede para que os deuses lhe deem vida e eles concedem para ela essa graça. Só que em algumas versões essa história é uma balela, né? Que na verdade a Diana é filha da Hipólita com Hércules e em algumas versões com Zeus, inclusive. Por isso que ela é tão mais forte que todas as outras Amazonas, porque todas elas foram feitas do barro, entre aspas, pela Afrodite. Então por que ela seria tão mais forte que todo mundo? É porque ela é justamente a fusão dos poderes de uma Amazona com um semideus. Então é por isso que ela é tão mais forte que todo mundo. E ela se provou mais poderosa, já que ela vencia todas as provas que tinha de combate, de força, ela sempre ganhava. E as suas habilidades foram enfim postas à prova quando o Steve Trevor, um piloto americano, acaba caindo por acidente na Ilha Paraíso e informa para ela sobre a Segunda Guerra Mundial, a grande guerra que assolava o mundo dos homens. E ela sabia que o motivo da sua existência era justamente lutar pela paz, né? Pelo amor no mundo dos homens. E então ela embarca nessa missão de trazer paz para eles. Então ela passa por várias aventuras muito legais ali, eram sempre histórias muito inspiradas ali, e ela tem arcos muito massa ali nos anos 60 e 70. Ali em 67 ela tem um arco muito massa, onde ela tem que abrir mão dos seus poderes para salvar o Steve Trevor, né? Que as Amazonas iriam passar para outra dimensão junto com a Ilha Paraíso, e se ela não tivesse junto com elas, ela iria perder os seus poderes e possivelmente nunca mais iria ver a sua mãe nem nenhuma das suas irmãs. Só que o Steve Trevor estava sumida, estava em perigo, então ela abre mão dos poderes para poder salvar ele. Então ela treina com o I Ching, um mestre chinês lá, que ensina para ela várias artes marciais, então mesmo sem poderes, ela ainda lutava contra o crime. Depois de 5 anos dessa maneira, ela acaba batendo com a cabeça lá e recupera ela recupera as memórias de quando era uma amazona e decide buscar o seu povo de novo. Então ela acaba caindo lá na área onde ficava a Ilha Paraíso e é salva pela sua mãe, que faz com que as suas memórias e seus poderes voltem, e assim ela volta a ser a grandiosa Mulher Maravilha com todos os seus poderes restabelecidos. Ela fez parte também da primeira formação da Liga da Justiça, né, logo na primeira história, onde liderou a equipe contra o Starro e faria parte lá da Trindade da Justiça ao lado de Batman e Superman como os 3 heróis mais populares da editora. Além dos quadrinhos, ela também tem a sua série de TV, né, lá nos anos 70, feita pela Linda Carter, que ficou marcada no papel. Teve algumas outras séries aí que foram bem flop, assim, ninguém nem lembra que existe. Então, a última versão relevante que ela teve foi a feita pela Gal Gadot, a partir de Batman vs Superman, e também em Liga da Justiça, e nos 2 filmes solo da personagem, onde ela foi muito elogiada pelo seu papel. Bom, diferente de Homem-Aranha e Batman, ela não tem, sabe, uns super arcos nos quadrinhos, ela não tem um jogo baita de videogame,
não é tão ultra popular assim que todo mundo fala, só que ela tem uma grande importância histórica, sem dúvida nenhuma, e ela é uma das mais relevantes da DC Comics. Então, sem dúvida, eu acho que ela merecia um lugarzinho aqui na lista. E na terceira posição temos o melhor herói da Marvel, o Homem-Aranha, criado em 1962 pelos gênios aí Stan Lee e Jack Kirby, os dois pais aí de boa parte dos maiores heróis da editora. Bom, a ideia por trás do Homem-Aranha surgiu na Amazing Fantasy no número 15, saindo da mente do Stan Lee, que viu que a revista estava indo mal das pernas ali e precisava de um sucesso para não ser cancelada. Então ele bolou essa ideia de um homem meio aracnídeo ali e o pessoal achou uma péssima ideia, né? Porque é um bicho nojento, então não é nem um bicho assim que talvez as pessoas tivessem mais apreço. Mas aí ele começou a desenvolver a ideia de ser um herói mais humanizado, um cara jovem que iria passar por dificuldades financeiras, né, na escola também, então seria um herói mais próximo das pessoas, né? Diferente, por exemplo, de um Superman, de uma Mulher Maravilha, de um Homem de Ferro, que era um cara rico, por exemplo, eles iriam trazer um herói mais popular. Então eles aceitaram a ideia e, enfim, ele, junto ao Jack Kirby, desenvolveu essa ideia. Então, na primeira história, a gente vê uma coisa muito parecida com o que a gente tem no primeiro filme do Tobey Maguire, né? Ele é picado pela aranha, vai lá para uma luta clandestina, vence o cara e é convidado para um show de TV onde ele demonstra os seus poderes lá com as teias e a sua super força também. Com isso, ele começa a usar abertamente os seus poderes somente para ganhar dinheiro e já usando o traje que ele criou para ser o Homem-Aranha. Só que dessa vez não tem o tio dele falando lá de grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Isso aí fica meio subentendido. Mas assim que o tio dele é morto por ele deixar o dito assaltante fugir, ele decide que ele realmente cometeu um grande erro de usar os poderes para benefício próprio, de maneira muito arrogante assim. Então ele decide que por ter deixado seu tio morrer, ele não iria deixar mais ninguém passar por esse sofrimento e usa os seus poderes dessa vez para o bem, se tornando em definitivo o Homem-Aranha. Bom, e é um personagem com uma vastidão, assim, de personagens incríveis, né, que cercam ele. Ele é meio que como se fosse assim, ó, em questão de universo, é o Batman da Marvel, né? Ele tem os melhores vilões, né? Duende Verde, Dr. Octopus, o Kraven, vários vilões legais, ótimos personagens secundários, como a própria Tia May, a Gwen Stacy, Mary Jane não, que ela é muito tosca, mas o Harry Osborn, por exemplo, também. Então é um elenco coadjuvante que é ótimo, assim, que eleva muito o personagem. E a questão do humor também é muito legal. É um herói que foi muito diferente dos outros da sua época. Bom, e na segunda posição temos uma grande polêmica, pois para muitos aí o Superman é o maior símbolo da história dos super-heróis, né? É o primeiro grande super-herói da história dos quadrinhos, criado lá em 1938 pela dupla Jerry Siegel e Joe Shuster para algumas tirinhas em quadrinhos, né, nos jornais, que eles tentaram vender para diversas editoras e ninguém se interessava pelo projeto. Somente em 38 a National Comics, né, a futura DC, bancou o projeto e lançou Action Comics número 1 com uma origem bem completa, dividido em 3 edições do Homem de Aço, que eu inclusive consegui ler, é uma história bastante interessante, né? Mostra algumas das habilidades do Superman ali, como o super salto, porque na época ele não voava, a força sobre-humana, a super velocidade e as principais aí habilidades que a gente conhece do Homem de Aço. Desde cedo o Superman já rompia barreiras nos quadrinhos, né? Ele foi talvez o mais vendido lá da época dos anos 40, 50, e além disso foi o primeiro herói a chegar nas rádios, né? Houve a série de rádio do Superman nos anos 40, houve o primeiro desenho animado também nos anos 40, que foi um dos mais caros da história, porque era caríssimo fazer animação naquela época, tinha que pintar, desenhar mesmo e pintar cada um dos quadros e passar em alta velocidade, porque não tinha um pingo de tecnologia em comparação a hoje em dia, então era extremamente trabalhoso para se fazer uma animação e mesmo assim valia a pena, que foi um desenho histórico do Superman, sem dúvida um dos maiores já feitos. E também teve seus sucessos em live action, como a série que o Kirk Allen interpreta o Superman ali em 49, e a série seguinte, né, As Aventuras de Superman, que foi talvez a mais popular aí da era passada.
Somente em 1978 a gente teria realmente um filme grandioso do Superman, dirigido pelo Richard Donner e estrelado pelo Superman definitivo, o Christopher Reeves. Que foi um filme com um dos maiores orçamentos da história até então, uma produção super bem feita, trilha sonora de John Williams, que tornou tudo mais mágico ainda, e um marketing pesado dizendo que os efeitos de voo do Superman seriam tão bons que o público iria acreditar que realmente um homem é capaz de voar. Claro que para hoje em dia é um negócio meio brega, mas para a época era um negócio sensacional os efeitos de voo do Superman, a trilha sonora espetacular, o Christopher Reeves que incorporou mesmo o personagem, sem dúvida acho que é o melhor ator que já passou pelo Superman. E o primeiro filme é uma aventura bastante simples, que trabalha muito bem com a origem dele nos quadrinhos, tem bons personagens como a Lois Lane, que está bem no filme, Lex Luthor, tem um bom elenco ali e rendeu as suas continuações. Só que só o 2 presta, né? Onde o Superman enfrenta o General Zod, porque dali pra frente só tem porcaria. Então, o Superman só foi retornar lá em 2006, né? Em Superman, o retorno com o Brandon Routh no papel do Super-Homem, que é um filme esquecido, acho que quase ninguém lembra que esse filme existe. E depois retornou com o Henry Cavill em 2013, em Homem de Aço. Ali rolou várias polêmicas. Muita gente gostou dele no papel, muita gente não. Bom, a origem do Superman nos quadrinhos é uma das mais conhecidas da história, né? Krypton estava para ser totalmente obliterada devido a problemas ambientais mesmo no planeta, e o seu pai Jor-El enviou ele para a Terra em uma pequena nave. Ele caiu no Kansas e foi adotado pela família dos Kent. Então eles ensinaram para ele vários valores ali de ajudar os outros, de usar os seus poderes somente para o bem, porque o Superman é um cara que talvez se não tivesse a criação que ele teve, ele poderia ter se tornado um monstro, né? Tipo um Homelander assim da vida, porque é muito poder, e se não tivesse alguém para trazer humildade para o coração dele, talvez ele pudesse ter se corrompido. Mais velho, ele sai lá de Smallville e vai para Metrópolis, uma das maiores cidades ali fictícias dos Estados Unidos, onde ele entra para o planeta diário, onde ele conhece a Lois Lane, né, a sua amada ali, e o seu melhor amigo Jimmy Olsen. E lá ele começa a combater o crime nessa grande cidade e entra na mira de vários vilões, especialmente o Lex Luthor, que é um magnata bilionário, que é o Lorde do crime de Metrópolis. Ele inicialmente nos quadrinhos era um cientista louco e depois foi para esse Lorde do crime. E nas duas versões ele tem uma inveja muito grande do Superman, porque ele era um cara que se achava demais, e na segunda versão ele era um cara que, além de se achar demais, o povo até gostava dele, porque ele fazia coisas às vezes boas para Metrópolis, só que o Superman roubou completamente a cena. Então ele quer matar o Superman só para suprir o próprio ego, mas também para recuperar a atenção que ele tinha do povo, né? Ele também fez parte da Liga da Justiça como seu membro mais importante, formando a Trindade da Justiça ao lado de Batman e Mulher Maravilha, e sendo o membro mais poderoso da equipe, batendo de frente com monstros, né, dos quadrinhos como Darkseid, Apocalipse, Mongu e outros grandes vilões. Sem dúvida, então, o Superman é o grande protagonista da DC e das histórias de herói no geral, né? Tem o antes e depois do Superman. Após o Superman que surgiu o Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Capitão América, todo mundo veio depois do Superman, todo mundo bebeu da fonte dele. Então, sem dúvida, é um personagem assim que ele é o marco... pode ter vindo gente antes dele, mas ele é o marco zero dos grandes super-heróis dos quadrinhos. Ele é o mais importante, o maior símbolo da história. Ele só não está em primeiro porque eu acredito que o que vem depois dele pode não ser tão simbólico, mas é o mais bem escrito e talvez o mais presente na cultura pop no geral, assim, do tempo. Mas o Superman, sem dúvida, tem uma importância histórica que não permite deixar ele fora aí do pódio, pelo menos. Como maior herói de todos os tempos, temos o Batman, ou Bruce Wayne, criado em 1939 pela dupla Bob Kane e Bill Finger, na tentativa da DC de emplacar um novo grande herói depois do sucesso estrondoso que o Superman tinha feito no ano anterior. E coube essa jovem dupla aí de quadrinistas pensar nesse novo personagem. Então eles juntaram referências que eles tinham na época, como o Zorro, que era muito popular, o Sombra, que era outro herói ali dos quadrinhos, e misturando essas referências surgiu o Vingador da Noite, o Batman, que estreou na 27ª edição de Detective Comics, na aventura O Caso da Sociedade Química, onde a gente tem o suco do que o Batman seria nesses primeiros anos aí de quadrinhos.
um detetive que investiga, né, algumas mortes que estão rolando aí em um grupo de sócios de uma empresa química, até chegar no culpado, que é um desses sócios que queria eliminar os outros para assim ter todas as ações para ele. Então ele descobre esse cara, confronta ele e acaba matando ele, já que nesse início o Batman não tinha código de ética, então ele matava o povo mesmo sem dó. Isso foi uma coisa que surgiu lá para os anos 40, né, durante a revista Sol do Batman, para dar uma amenizada nas histórias, já que o público infantil era o maior consumidor de quadrinhos na época. Logo nos anos 40, bem no comecinho, lá, primeira aventura solo do Batman em Batman número 1, a gente já tem a estreia de 3 personagens muito importantes. O Coringa, o maior vilão do Batman, o Robin, o seu grande parceiro, e a Mulher Gato, que é um dos seus principais interesses românticos na história dos quadrinhos. Volta e meia agindo como vilã, em outros momentos como heroína ao lado do Batman. Durante os anos 50 e 60, os quadrinhos encararam uma censura muito forte, né, devido a algumas polêmicas da época, e as histórias ficaram muito bobinhas. Mas apesar disso, muita coisa boa foi aparecendo, como o Duas Caras, que tinha sido infelizmente banido dos quadrinhos devido à sua cara deformada, que era muito gráfico, eles diziam para a época. O Charada, Era Venenosa, Pinguim, vários desses vilões foram aparecendo nos quadrinhos e compondo essa galeria que o Batman tem, que para mim é a melhor, né, de qualquer super-herói de quadrinhos. Também nos anos 60 a gente teve a primeira série grande do Batman ali, que foi a série dos anos 60 ali, feita pelo vou dizer tudo fora, não, sabe isso aqui? E assim como o Superman, o Batman rapidamente migrou para outras mídias. E logo em 1953 a gente teve a primeira série live action do Batman, onde o Lewis Wilson, um cara que foi chamado por ser muito parecido com o Bruce Wayne sem máscara, foi o primeiro ator a vestir o manto do Cavaleiro das Trevas. Um cara que hoje em dia ninguém lembra que existe, mas ele tem aí essa marca importantíssima. A série foi bem ruim, então realmente vale a pena esquecer. Mas em 49 a gente teve outra série, dessa vez com Robert Lowry vestindo o manto do Batman. Já foi uma série um pouco melhor, mas ainda assim era uma coisa meio paia. Só que a gente tem outros personagens também entrando em cena, como por exemplo a Vicky Vale, que é um dos principais interesses amorosos do Batman nos quadrinhos. Durante os anos 40, 50 e 60, vários personagens aí da mitologia do Batman foram surgindo. O Gordon apareceu logo na primeira edição do Batman, o Alfred logo ali nas primeiras revistas também ali dos anos 40, e os principais vilões dele foram aparecendo ali nos anos 40, no finalzinho, 50 e 60, como Duas Caras, Charada, Era Venenosa, Pinguim, que formam a maior galeria de vilões de um super-herói de quadrinhos. Nos anos 50 ali começou a ter uma forte censura sobre os quadrinhos, então as tramas ficaram muito bobas, muito pobres, porque não se podia tratar de assuntos muito sérios nos quadrinhos. Isso deu origem à mais famosa série televisiva do Batman, que é o Batman do Adam West, do Burt Ward, ali na metade para o fim dos anos 60, que se tornou um meme realmente, mas era uma série que para a época era muito boa, né? Mais voltada para o público infantil, meio que uma sátira do Batman, só que realmente era a realidade da época. Tramas bobas, piadinhas, aquele monte de efeito tosco, era o que se tinha nos quadrinhos do período. Só que a partir dos anos 70, com o afrouxamento da censura nos quadrinhos, teve muita coisa boa para aparecer ainda. Ali nos anos 70 a gente teve a chegada do Frank Miller ali nos quadrinhos do Batman, começou a dar uma tunada nas tramas. A gente teve uma mudança de traço também, ficaram quadrinhos mais visualmente bonitos também, mas foi nos anos 80 que o Batman realmente atingiu o seu auge, né? A gente teve quadrinhos incríveis como Asilo Arkham, Piada Mortal, Batman Ano 1, quadrinhos lendários, séries televisivas, e no final da década, ali em 89, a gente teve, enfim, o primeiro grande filme solo do Batman, Batman de Tim Burton, onde o Michael Keaton, muito polêmico a escolha do ator por ser baixinho, por só fazer comédia, mas que fez até que um Batman aceitável. E a gente teve também o Jack Nicholson como Coringa, que esse sim foi muito exaltado pelo seu papel, e o filme foi uma das maiores bilheterias da história. Então, sem dúvida, o Batman estava vivendo uma grande fase. Nos anos 90, ali, 2000, o Batman seguiu sendo popular e, enfim, teve a grande trilogia ali do Christopher Nolan, que trouxe Christian Bale no papel de Batman, e daí sim, para mim, é o Batman definitivo dos cinemas. 3 filmes espetaculares, e o segundo mesmo,
O Cavaleiro das Trevas, para mim, é o melhor filme de herói já feito na história. É uma verdadeira obra-prima, onde a gente também tem o Coringa de Heath Ledger, que é um espetáculo à parte. Bom, a história do Batman, acho que muita gente já conhece, né? Bruce Wayne perdeu seus pais com 8 anos de idade no beco do crime e dedicou a sua vida a partir daí a combater o crime em Gotham e garantir que ninguém nunca mais iria passar pela perda que ele teve. Então ele cruzou o mundo aprendendo a melhorar ao máximo seu corpo e a sua mente para ser a arma de combate ao crime perfeita. Daí, após os seus 20 anos de idade, ele retorna para Gotham e adota a figura do morcego para pôr medo nos criminosos, quando um deles quebra a janela da mansão Wayne e pousa na frente dele. Então ele percebe que é aquele símbolo que ele tem que adotar. Então ele começa a guerra contra o crime em Gotham, que é bastante difícil porque tem muita corrupção em todas as camadas, né, da sociedade de Gotham. Só que ele vai conseguindo fazer um bom trabalho ali junto do Jim Gordon e do Harvey Dent. Só que com o passar do tempo, a máfia de Gotham, esse pessoal já não é mais um problema. Agora o problema de verdade são os criminosos fantasiados, né, que estão... E após voltar para Gotham, o Batman começa uma guerra contra o crime que é bastante complicada, porque a corrupção está em cada camada da sociedade de Gotham. Então realmente é muito complicado até para ter aliados nessa luta. Mas ele acha ali o comissário Gordon, que na época que ele chegou era tenente ainda, e o Harvey Dent, promotor público, com que ele forma ali um trio poderoso para combater o crime em Gotham. Só que depois da queda da família Falcone, que é quem mandava em Gotham, outro problema surgiu, que são os criminosos fantasiados, né? Que trazem um novo tipo de vilão para Gotham, que no caso são caras completamente loucos, que a principal fissura deles é destruir o Batman. E para isso eles causam terror absurdo em Gotham, tiram várias vidas, tocam terror simplesmente para atingir o Batman. É nesses momentos onde o povo duvida se realmente o Batman é útil para Gotham ou não, porque ele ajudou a destruir as principais famílias corruptas de Gotham, só que ele também atraiu um tipo de insanidade que anteriormente Gotham não tinha. Então é muito polêmico essa questão. O Batman também entrou para a Liga da Justiça, é o líder da equipe ali ao lado de Superman e Mulher Maravilha, e também tem vários arcos interessantes, além, né, de uma coisa mais massa sobre ele, que é o seu preparo, né, os planos de contingência que ele montou para derrotar cada um dos membros da Liga, especialmente o Superman, que ele tem como um amigo mais próximo, mas sabe que ele é extremamente poderoso e para derrotar ele seria necessário ter um bom plano, né? Não só para ele, mas como para cada um dos membros super poderosos da Liga da Justiça. O Batman tem também a sua Bat-família, né? Como o Robin, que teve mais de 5, 6 versões, principalmente ali Dick Grayson, Jason Todd, que depois se torna o Capuz Vermelho, Tim Drake e o Damian Wayne, que é o único filho legítimo do Batman. Temos também a Batgirl, a Batwoman, a Caçadora e outros aliados aí da Bat-família, além do Alfred, né, que é a figura ali mais ou menos paterna que o Batman tem. Bom, com isso tudo, eu diria que entre Batman, Superman e Homem-Aranha é uma diferença mínima. O Homem-Aranha hoje em dia é mais popular, só que eu acho que pelo geral ainda o Batman e o Superman estão um pouquinho mais à frente. O Superman ele é mais simbólico, mas ele não tem tantos arcos interessantes. O Batman, além de ter os melhores quadrinhos de heróis já feitos, tem filmes, né, em quantidades superiores. E ainda por cima tem os jogos também, Lego Batman, Batman Arkham, que são obras-primas também do mundo dos games. Então o Batman tem várias mídias, em todas o Batman tem muita qualidade. Tem os melhores arcos, teve ótimos escritores, desenhistas trabalhando com ele. Então, para mim, sem dúvida, é um herói muito bem trabalhado, muito bem escrito, é um dos personagens mais bem escritos da história, sem dúvida nenhuma. E também é extremamente importante para a cultura pop, né? Um símbolo quase, se não maior que o Superman. Mas assim, Superman, Batman e Homem-Aranha, qualquer um poderia estar em primeiro. Eu fiz a escolha pessoal pelo Batman, só que os três são ícones realmente da ficção e teriam sim condições de estar em primeiro. Então essa foi a nossa lista. Se concorda, deixa o like. Se discorda, também deixa o like. Comenta aí a sua lista de maiores heróis, que também é muito interessante. Então, esse foi o vídeo e até a próxima.